Agricultura BR de volta e agora falamos um pouco a respeito do Fundo Rural, algo que tem preocupado muitos produtores rurais por conta das decisões que nós tivemos pelo STF, tanto a última quanto aquela que fez com que muitos produtores tivessem suspendido os seus pagamentos, os seus recolhimentos desse tributo. Um dos fatores importantes é em relação ao que vem sendo discutido neste momento de uma nova proposta, que para muitos é uma espécie de refis, e aí você tem ali os produtores que aderiram e aqueles que não aderiram a esse refis. E a expectativa é que se tenha um novo posicionamento em relação a essa dívida que os produtores rurais acabaram ficando com elas e que para muitos produtores e representantes isso pode inviabilizar a produção rural no Brasil. Para falar a respeito de Fundo Rural, a respeito do fator dessa lei, dessa cobrança, eu converso agora com o Gervásio de Oliveira, ele que é advogado, nosso entrevistado na tarde de hoje. Doutor Gervásio, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. A respeito do Fundo Rural, essa é um tributo que o produtor rural está tendo que recolher e agora tendo aquele chamado passivo de Fundo Rural. O que a lei diz sobre ele, principalmente por conta da última decisão do Supremo Tribunal Federal? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores do Canal do Boi. É um prazer, uma honra voltar aqui ao Canal do Boi. Há dias que não vim aqui participar dos debates, das discussões de interesse da área rural, mas devo dizer a você o seguinte, fazendo uma síntese muito rápida, esta questão passou a ser discutida no Supremo Tribunal Federal sobre a inconstitucionalidade da cobrança do Fundo Rural, como é feito, porque ele incidia sobre o faturamento bruto da empresa, da atividade, do faturamento, e isto haveria uma espécie de bis in idem e, portanto, foi levado ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal deu uma liminar, deu um julgamento, dizendo que era inconstitucional, e isso os produtores deixaram de recolher, as próprias indústrias, pessoas jurídicas que recebiam dos produtores rurais deixaram de recolher, e passou-se muitos anos, muito tempo depois... Esse parecer foi final, doutor? Não foi final, naquela época não foi final. Posteriormente, o Supremo Tribunal, numa reorganização, de reposicionamento jurídico sobre o tema, voltou atrás e estabeleceu que é constitucional, sim, esta exigência. De modo que criou-se um passivo tributário enorme aos produtores rurais, que ficou a dever aqueles grandes volumes lá pendentes. O que acontece? Com a decisão do Supremo Tribunal Federal ficou definitivo, então ficou dito que não é inconstitucional a cobrança. Há alguns fatores a ser considerados aí. Um dos fatores é que passou a existir um enorme tempo sem cobrança. Nos casos em que a União Federal constituiu o crédito tributário, ou seja, ela incluiu em dívida ativa, etc., existe essa dívida pendente. Em alguns casos em que ela não fez isso, não foi tomada essa providência, houve até uma discussão, dá até uma discussão de prescrição ou não desse fato. O fato é que, com a decisão do Supremo, tornou-se definitiva a questão e surgiu um passivo. O governo federal, nessas constantes legislação, e até a Lei 13.606, veio instituir uma redução nos valores desse tributo para quem ficou em aberto, para quem fizesse um parcelamento, fizesse um plano de recuperação. Quem aderir ao plano automaticamente confessa a dívida. Confessa a dívida. Isto era até 31 de dezembro de 2018 e foi prorrogado até 31 de dezembro de 2019. Portanto, tem plena vigência a possibilidade dos produtores fazerem aderir a este plano para botar em dia a situação. Ele teria de pagar 2,5% numa parcela, mais 2,5% em outro, e o resto parcelar em 178 vezes. Então, isso é um jeito de pagar. Tem uma redução, tem um parcelamento longo que permite pagar. O que o produtor rural tem que analisar são dois aspectos. Primeiro, dá para discutir se houve prescrição no caso dele ou não, analisar caso a caso. Em segundo lugar, a questão está pacificada no Supremo, que é constitucional, e quando o Supremo dá a última palavra, só uma lei que venha exonerar totalmente desse pagamento é que pode influenciar dele não ter que pagar. Então, uma medida provisória, através de medida provisória, poderia ter um posicionamento? Poderia, só que a medida provisória, ela tem um prazo de validade de 120 dias.
Este prazo de validade de 120 dias, se fosse editado agora, e vamos supor, ao final dos 120 dias, o Congresso não votasse a medida provisória que exonerasse esses pagamentos, ela perderia os efeitos e voltaria à vigência da norma. E até lá já teria escoado o prazo de adesão deste novo refis, desse programa de recuperação. Então aí o produtor ficaria à mercê da vontade do governo em restabelecer uma outra norma para reabrir o prazo para este refis. Os produtores rurais, aí, conversando com diversos deles, inclusive há grupos organizados no país inteiro falando do tema, é algo que preocupa mesmo, são na casa de bilhões esse passivo desse fundo rural. Eles reclamam o seguinte, que por conta das decisões do STF, esse meio onde gerou o passivo não seria justo a sua cobrança. Então, eles reclamam que não o devem. Né? Para esse produtor rural que não quer confessar essa dívida e automaticamente não vai aderir a um plano de recuperação para pagar esses tributos, é fato, e eu já conversei com algumas pessoas, é fato que a cada ano que passar você tem, por exemplo, um ano a menos de dívida de fundo rural na conta. Esse é algum dos questionamentos que chegam de fato é verdade. De fato, como eu falei para você, a prescrição. Depois do lançamento do crédito tributário, ele tem 5 anos. Tem 5 anos para lançar o crédito tributário e depois 5 anos para cobrar. De forma que, a cada ano que passa, se a União não cobrou aquele passado, prescreveu um ano para trás. Se você, a partir de 2018, com esta nova, de abril de 2018, com esse novo ordenamento, redução de base de cálculo, redução de incidências que passou a ser resolvida por uma nova lei. Voltar a pagar, vai chegar um dia, se até lá a União não te cobrar, que aquele passivo deixa de existir. Então, é um fato real. Mas quem não aderir e a União tomar atitudes, ou já tomou, imediatas contra ele, o que vai acontecer? A União vai executar essas pessoas que não aderirem. E nesta execução, ele só pode depois parcelar em 60 vezes, que é a legislação ordinária que trata sobre parcelamento de tributos. Não será mais sobre esse refis, com esses descontos, nem nada. Então, o produtor rural tem que correr um risco aí. Eu vou deixar de pagar e vou correr o risco de passar 5 anos e ficar tudo prescrito, a União não poder me cobrar mais, ou eu não vou fazer o parcelamento até 31 de dezembro, esperando que o governo federal volte atrás e perdoe essas dívidas, por quanto houve aí uma indução a erro do produtor rural, e isso não acontece, ele depois perde o prazo do parcelamento dos 180 dias. Então, esta é a matriz que se debate hoje. De fato, é o que eu falei no início da nossa conversa. De fato, há a definição do Supremo Tribunal Federal, que é constitucional, ponto. Então, se é constitucional, é devido. E, em segundo lugar, há um nítido induzimento a prejuízo que houve nessas decisões de idas e vindas. Então, por isso que a jurisprudência... Juridicamente, esse argumento não é fundamental? Esse argumento, do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, ele é extremamente forte. Tanto é que esta lei 13.606, que entrou em vigor o ano passado, que permitiu essas renegociações e esse plano de recuperação, ela deu descontos por faixas de dívidas, ela deu esse parcelamento de 180 vezes, como se fosse assim, uma meia-culpa da União. O poder público, através do Supremo Tribunal Federal, cometeu este erro de induzir você a não recolher, então eu estou corrigindo da minha parte, te dando um desconto e estou te concedendo um parcelamento. Mas este é um argumento que serve para essas questões políticas, não questão jurídica. Eu vou trazer aqui uma notícia até, doutor, que é uma notícia política. Ela foi divulgada pelo deputado Jerônimo Gordgen há 2 dias e fala a respeito do Fundo Rural. Ele tem encabeçado, né, esse interesse dos produtores rurais que estão em débito com o Fundo Rural. O que ele disse a respeito do assunto? De que o produtor que aderiu ao último refis, primeiro mantenha seus pagamentos em dia a serem creditados mais adiante, porque ele acredita que o projeto de lei
que está sendo discutido pode vir a rever esse fator aí do débito. Quem não aderiu não deve fazê-lo, foi a orientação aqui do deputado. Agora é melhor esperar por uma solução. Para o parlamentar não cabe mais a abertura de um novo refis, que é o que está sendo discutido hoje, que deve ser um provável posicionamento do governo, que já teria passado pelo Ministério da Economia. Doutor, para esse produtor que não aderiu, a situação dele está difícil, está complicada, porque o prazo, nós temos aí, 50 dias, menos que 50 dias úteis para ele fazer essa adesão. Ao mesmo passo que ele não reconhece a dívida e que traz, evidentemente, um impacto sobre seus negócios. Então, diria a você o seguinte, na primeira parte da fala desse deputado que você acabou de ler aí, eu concordo plenamente com ela. Aquele que já fez, continue pagando normalmente. Se houver um perdão futuro, haverá uma regulamentação sobre esses aspectos daqueles que já pagou e ele pode ser beneficiado ou não. Agora, a segunda parte da fala dele, que fala o seguinte, quem não fez, não faça, seria uma medida de extrema descuido e desatenção. Eu não recomendaria isso para os meus clientes. Por quê? Porque se eu te disser que você não faça e não houver uma solução do governo até 31 de dezembro, você perde a oportunidade de fazer e no dia 1º de janeiro o governo pode te executar essa dívida inteira sem o desconto e o máximo que você conseguirá depois, foi o que eu disse, conseguirá um parcelamento de 60 meses ao invés de 180 e conseguirá nos valores cheios sem desconto algum. Então, eu não deixaria o certo pelo duvidoso. Eu aguardaria até próximo da data do vencimento, isso eu aguardaria, para ver o que essas evoluções de discussões políticas levam. E se não houver solução, eu faria este parcelamento lá nos estertores do prazo que se está por vencer. Bom, e a nossa entrevista encerraria com essa pergunta, o senhor já até respondeu. O que o senhor aconselharia para o produtor rural que está nos acompanhando agora, que está com esse fator de fundo rural a ser resolvido, o que o senhor aconselharia a ele em termos de acertar ou não, agora negociar ou não o fundo até o final do ano, porque o prazo encerra no dia 31 de dezembro. Caso ele acerte, confesse a dívida, e juridicamente se defina que não existe esse passivo de fundo rural, que era uma cobrança que não era viável, ele pode vir a receber os dividendos dele? Deixa eu te dizer, repetir, quando o Supremo Federal disse que é constitucional, isso já está pacífico que é devido, que existe o débito. Então, não é a possibilidade de rever a decisão do Supremo para ele dizer que não é mais devido. A solução, ela é política. Pode ter uma lei em que o poder público, o Estado brasileiro, reconhecendo que ele contribuiu para essa situação desse endividamento, ele abre mão de receber. Isso ele pode. Então, se houver esta lei, será a única maneira que o produtor poderá se exonerar do pagamento. Se não houver lei que o exonere, não tem mais discussão judicial sobre esta matéria. E aí, nesse caso, tem que aproveitar a melhor situação. Por isso que eu digo, aguardaria até o último dia, ver se o governo vai prorrogar ou vai dar esta solução jurídica que o deputado sugeriu que está sendo discutido. E, se não houver até aquela data, eu faria este parcelamento e continuaria a briga política. Porque se lá na frente conseguisse isso, ou ele pagaria só aquelas primeiras parcelas e ficava isento dali para frente, ou ele teria de volta esta parcela, ou se nada conseguisse, a vida dele estaria reorganizada e não o tiraria do processo produtivo. Tá certo, doutor Gervásio, obrigado pela sua participação mais uma vez aqui no Agricultura BR. Obrigado. Estamos à disposição. Muito obrigado. Conversei com o Gervásio de Oliveira, esclarecimentos importantes, muito debate no país inteiro sobre fundo rural. Prazo vai ficando menor cada dia que passa, tem muita discussão política acontecendo, mas de fato é algo que pode ainda trazer impactos muito fortes para o produtor rural.